Olá, meu nome é Denise Sbravati e hoje nós vamos ter um bate-papo sobre os pensamentos negativos. Como que nós processamos as situações que acontecem na nossa vida e o que aquilo pode fazer tanto com a nossa mente como com o nosso corpo físico. Então, na verdade, muitas coisas acontecem conosco, coisas boas e coisas ruins. E nós somos não o resultado das coisas que acontecem, mas nós somos é, a maneira que nós interpretamos aquilo que acontece conosco, que nós fazemos com aquilo que acontece. Então vamos imaginar uma situação ruim, o término de um namoro. Então você estava lá namorando já há algum tempo, de repente você foi percebendo que não era aquela pessoa ou foi sentindo uma sensação talvez de insegurança, de medo, será que é isso mesmo que eu quero? Às vezes já estava um relacionamento avançado, já tinha até um apartamento pronto e você descobriu que é melhor dizer não agora do que separar depois. Enfim, seja você ou a pessoa que você se relacionava, que tomou a iniciativa de terminar o relacionamento, para as duas pessoas fica uma situação muito triste, muito desagradável, porque a gente não entra num relacionamento para depositar um tempo, um sentimento positivo para depois separar, né? Mas isso acontece muitas vezes. Então, como é que nós vamos lidar? Como é que você vai lidar com esse sentimento de tristeza? Então, é positivo ficar triste e pensar negativo, pensar sobre as tristezas desse relacionamento, porque esse é o processo para você tomar consciência de tudo que aconteceu, analisar tudo e depois redirecionar a sua vida. Então, ter sensações tristes e pensamentos tristes é normal, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa sobrevivência e faz parte de como a gente processa tudo aquilo. Até para ser tratada, ferida, cicatrizada e você conseguir ir para um outro caminho, para outras oportunidades. O problema acontece quando você fica assim, tipo, pensando e não consegue se desvincular desse pensamento negativo, dessa sensação de tristeza. Quando isso começa a perdurar, né, começa já a ter uma característica, uma oportunidade de entrar em situações de ansiedade e até de uma depressão, por conta de um problema que aconteceu e de você não ter lidado de maneira correta, não ter processado de maneira saudável essa situação, esse problema que ocorreu. Então, quando a gente fica lá pensando, voltando no passado, ruminando onde foi que eu errei, se a gente não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse dito isso, tentando achar justificativas ou contornar a situação ou até buscar um fiozinho de esperança para reatar o relacionamento, isso começa a perdurar por muito tempo, já começa a trazer um problema também para o seu físico, não só apontar um caminho para ansiedade ou para depressão, mas isso já é comprovado cientificamente que esse estresse gera uma situação inflamatória para o nosso corpo físico. Então, são pensamentos que já se tornaram tóxicos, porque passaram do tempo de estar ali alimentando esse pensamento negativo. Você começa muitas vezes a se machucar com esses pensamentos e gera uma reação inflamatória no teu organismo. E muitas patologias podem acontecer por conta de pensamentos negativos que são alimentados. Então, o vídeo de hoje ele tem o objetivo de nos ajudar a sair dessa situação, de vencer, superar esses pensamentos negativos. Então, nós temos 4 passos. O primeiro deles é perceber. Por isso esse vídeo, para te dar um toque, para te dar uma orientação, perceber aquilo que você está pensando. Então você passou por um processo difícil e está alimentando aquele pensamento ainda, tá na hora de você prestar atenção e perceber.
Só de você perceber, você já enfraquece o pensamento negativo. O segundo passo não é fácil, mas é possível, totalmente possível. É desgrudar dele. Então vamos imaginar, a gente se apega, né? Pensa tanto que aquilo vira um hábito. Então ele gruda, impregna a nossa mente. Desgrudar primeiro você percebeu, agora você quer desgrudar dele para poder soltá-lo, deixar embora. Como é que você vai desgrudar dele? Eu vou te passar 3 técnicas. A primeira é você escrever. Cada vez que você escreve o que você está pensando e o que você está pensando lá no seu ex-namorado, porque terminou, você vai se cansar, porque toda hora você está pensando, então toda hora você vai ter que escrever. Então, essa situação de você tirar da mente e pôr no papel te ajuda e faz você ter maior consciência do quanto você está se prejudicando, alimentando e ruminando sobre esse pensamento negativo. Então, primeiro, perceber. Segundo, desgrudar. E terceiro, abandonar. Abandonar é você também trazer à sua mente que você não é aquilo que você acredita ser. Por exemplo, quando você pensa na situação negativa, você pensa coisas ruins. Então, se você pensar que você é aquilo que você pensa, você vai cada vez ficar mais ruim. Então, não acredite naquilo que você está pensando quando você vai alimentar o pensamento ruim. E por fim, nós vamos redirecionar esse pensamento negativo para uma outra coisa. Durante muito tempo, acreditou-se que um pensamento ruim, ele pode ser substituído por um pensamento bom. Isso é algo interessante. Porém, nesse caso, nós temos que fazer o seguinte: nós não vamos substituir um pensamento negativo por um positivo. Nós vamos substituir um pensamento negativo de recordação do namorado, de tudo que foi vivido, da casa que foi construída para morar, dos filhos que vocês iam ter. Você vai tirar toda essa memória, vai parar de pensar nisso, sair desse hábito e vai redirecionar para uma outra atividade, não para outro pensamento. Então você pode sair com outras pessoas, mas atenção, não para conversar sobre o seu ex, senão você vai ficar ruminando a 2 ou a 3. A ideia é parar de ruminar, é parar de alimentar esse pensamento, é parar de torná-lo um gigante, né? Tirar a força dele. Então você vai redirecionar a sair com seus amigos, a ir para um passeio, a coisas totalmente diferentes que não te liguem a pensamentos do seu problema, da sua situação problema, tratada aqui. Redirecionar de repente indo para um lugar da natureza, sentar no chão, pisar na areia, entrar no mar, sentir a natureza. O toque é muito importante, porque ela traz sensações, né? O toque traz sensações. E aí alimentam a nossa alma com outros tipos de pensamentos. Então, por último, dentro dessa maneira de redirecionar, fazendo outras coisas, outras atividades que te promovam sensações boas, aproveitar para fazer algo que vai te ajudar muito, que é a gratidão. Então, se você fizer uma perguntinha só, o que eu posso agradecer hoje, já traz uma sensação muito boa, muito positiva. Então, são 4 passos para você conseguir sair desse processo que se repete, desse hábito de ficar pensando coisas negativas. Então, não é substituir os pensamentos negativos por pensamentos positivos, mas primeiro, tomar consciência que você está pensando nele, desgrudar, abandonar e redirecionar. Porque quando você fica alimentando tanto algo negativo, você nem tem tempo para pensar ou para fazer coisas boas. Então nós temos que quebrar esse ciclo para ficar liberto desses pensamentos negativos, tá bom? Então esse foi o nosso vídeo e apontando esses 4 passos para sair do pensamento negativo. Dá muito certo, você faça, insista, persevere. Quando você menos esperar, você já não tá mais com um gigante terrível, uma sombra tenebrosa na sua vida, mas você já está experimentando novas experiências boas, porque você merece.
Então, se você é novo aqui no nosso canal, inscreva-se, compartilha. De repente você tem um amigo, uma amiga que está passando por uma situação, ou até de perda de alguém, né? Não num relacionamento, mas alguém que faleceu, alguma situação ruim e a pessoa não consegue pensar em outras coisas a não ser alimentar aquela situação, trazendo ansiedade, depressão, inflamação para o corpo. Você pode ajudar, compartilha, curte. E nos próximos vídeos, mais assuntos relacionados a sentimentos, a emoções, a relacionamentos e muito mais. Gente, até o nosso próximo vídeo. Obrigada, viu?